Olá! No início desse ano, eu estava numa consulta com o meu endocrinologista e surgiu no bate-papo uma informação que me chamou muita atenção, que é sobre o impacto da obesidade na prevenção do câncer de mama. E aí veio a ideia de fazermos um bate-papo no mês do câncer de mama. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Dr. Daniel Vicária, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tema para falar conosco sobre esse assunto que é tão importante na prevenção do câncer de mama e falar sobre como fazer e o que fazer. E aí, doutor Daniel, o que nós podemos fazer e ajudar a população com esse tema, com esse assunto? Primeiramente, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de discutir um tema tão amplo, tão complexo, numa doença tão estigmatizante, que é a obesidade, e uma doença extremamente prevalente num dos meses mais importantes da sua conscientização, que é o Outubro Rosa, que é o câncer de mama. São duas doenças que particularmente andam juntas, andam paralelas. O aumento da incidência de câncer de mama, inclusive em idades mais precoces, coincidentemente está relacionado com o aumento da incidência de obesidade também nas idades mais precoces. Hoje, estima-se que no ano 2024, 700 mil mortes relacionadas ao câncer de mama em mulheres vão acontecer. Uau. Isso corresponde a 18 óbitos por 100 mil mulheres no Brasil. O câncer de mama hoje é o câncer mais prevalente nas mulheres e vem ganhando proporções cada vez maiores e mais precoces. E, paralelamente, hoje 1/3 das mulheres são classificadas já como obesas, ou seja, um IMC maior do que 25, e mais de 50% a 60% das mulheres já se encontram acima do peso. Em 2009, a incidência de obesidade acometia apenas 15% das mulheres. Em menos de 10 anos, a gente teve um dobro desse aumento. Então, hoje, 30% das mulheres são classificadas como obesas, ou como obesas. Esse aumento está diretamente relacionado à gravidade dos quadros de câncer de mama e à incidência dos cânceres de mama na população geral. Antigamente achava-se que era mais o tabaco, né, o cigarro que tinha mais essa relação. Eu nunca imaginei que a obesidade tinha essa relação com o câncer de mama, né? Sim, o cigarro ele tem uma relação direta também, obviamente, com o desenvolvimento de câncer de mama, não só o cigarro como o álcool. Mas desde 2018, 2019, mais de metade dos gastos do SUS para tratamento de doenças do câncer de qualquer natureza não são mais para cânceres vinculados ao cigarro, mas cânceres vinculados à obesidade, que vão não necessariamente só do câncer de mama, mas câncer de ovário, câncer de endométrio, intestino, né? São doenças relacionadas a fatores mentais que podem ser prevenidos e revertidos. Legal. E aí, o que a gente pode começar, né, a fazer para fazer essa prevenção antes de chegar nisso, né? Então, quais as dicas e o que o doutor pode ajudar a população a fazer para antever isso, né? O mês de Outubro Rosa, eu acho que é um mês extremamente importante para a saúde da mulher, né? Da conscientização de um problema grave e prevalente nas mulheres. Mas é a crítica que nós, como médicos, temos que fazer. Quando nós fazemos o diagnóstico precoce, na verdade, ele é só precoce, a gente já perdeu. O interessante é você prevenir, você fazer a pessoa não desenvolver. E esses fatores de risco diretamente relacionados ao câncer de mama são fatores de risco mutáveis, ou seja, a gente consegue revertê-los. Né? O impacto na saúde alimentar, e não necessariamente no peso, eu falo, nós só vamos ganhar da obesidade quando a gente parar de atrelar ela ao peso, mas sim ao comportamento alimentar. Então, essa mudança de comportamento alimentar
pode reduzir drasticamente a incidência do câncer de mama. Né? O peso é uma consequência. O peso é uma ponta de iceberg, o peso é um passado muito distante. O importante é mudanças de qualidade de vida simples que já podem acarretar em grandes impactos de longevidade, de tratamento, de prognóstico, de recuperação das mulheres já sabidamente com o câncer. Não só como prevenir, mas como ter resultados melhores pós uma cirurgia, uma radioterapia ou mesmo uma quimioterapia. Legal. E que mudanças são essas que podem começar a ser feitas no dia a dia das pessoas, para que comece a ficar um pouquinho mais palpável para essas pessoas que de repente estão nos assistindo e que podem começar a pensar o que fazer, introduzindo isso nos seus hábitos do dia a dia? A primeira coisa é a mudança de padrão alimentar. Hoje, a população americana tem em seu consumo 60% de ingesta em alimentos processados. Os dados no Brasil ainda são conflitantes, mas acredita-se que seja em torno de 30% até 40% das nossas calorias ingeridas à base também desse grupo de alimentos. Então, existem estudos que mostram que mais do que 10% a cada 10% de ingesta nesse grupo de derivados de comida, há um aumento de 16% de morte pelo câncer de mama. Estudos muito recentes mostram essa relação direta entre ingesta alimentar inflamatória, ingesta alimentar em alimentos errados e o desenvolvimento do câncer de mama. Então, a simples redução desse grupo de derivados de comida já pode causar um grande impacto na saúde da mulher. E aí, transformando isso de uma forma simples, que alimentos seriam esses? Os alimentos industrializados. Em especial, bebidas açucaradas, bolos de pote, alimentos congelados, pré-prontos, pré-cozidos, macarrões, bolachas, pães de forma, alimentos que ao longo desses anos eles foram se tornando mais palatáveis, propiciam uma maior sensação de recompensa, mais baratos, então dão a falsa impressão de facilidade, de segurança no seu consumo, mas que tem em sua composição aditivos químicos, alta caloria, alta concentração de gordura que de médio e longo prazo vai gerar um ganho de peso. Mas, independente do ganho de peso, esses alimentos já apresentam uma relação direta com o aumento da incidência do câncer de mama. Legal. Então é aí, né? Vou conseguir ficar 100%? Não, mas se eu puder diminuir e aumentar a fruta, ou o legume, a verdura, nesse consumo nessa ingesta, vai fazer com que eu consiga prevenir um pouquinho mais o câncer. Seria essa a ideia? Sim, hoje é utópico acreditar que qualquer um de nós consiga viver à base de uma dieta extremamente naturalista, né? Embora seria o mundo ideal. Mas é ter essa consciência de que a cada 10% a mais na rotina, não em quebras de rotina pontual, mas na rotina, do aumento do consumo desses grupos alimentares, você vai ter uma incidência maior de 16% do risco de câncer de mama. Medidas como também a atividade física, embora ela não esteja atrelada diretamente ao emagrecimento, tem uma redução per si de 20% no prognóstico do câncer de mama e no seu tratamento. A mudança para alimentos simples, alimento in natura. Ser saudável hoje é ser simples, é procurar cada vez mais alimentos que não tenham sofrido a modificação pela indústria, né? Então, basear uma dieta mais em folhas, frutas, legumes, peixe, ovo. A carne vermelha não é um grande vilão, mas ao longo das últimas décadas, o brasileiro também teve um aumento muito importante no seu consumo. E os alimentos processados, as carnes enlatadas, as carnes processadas, também apresentam uma relação direta com o aumento do risco de câncer de mama.
alta concentração de gordura trans aumenta em quase 40% a 50% o risco. Alto consumo de açúcares, no mínimo 20%. Então, quando você volta para uma dieta mais naturalista, e aí até a consequência disso também é o emagrecimento, você consegue prevenir essa doença e facilitar o tratamento da mesma quando ela já está instalada. E esses alimentos que você estava citando seriam os alimentos que também acabam sendo os mais inflamatórios, os alimentos mais que acabam, além de tudo isso, trazendo mais inflamação para o corpo também. Seria isso? Isso que é extremamente interessante, né? São alimentos que a gente classifica como mais palatáveis, mais viciantes, que propiciam uma maior sensação de recompensa. Então, muitas vezes, os pacientes, as mulheres, elas melhoram a qualidade alimentar, sem dúvida nisso, mas elas não conseguem reduzir a quantidade desses alimentos. E aí a caloria do bem com a caloria do mal acaba gerando ganho de peso. E por quê? Porque eles são alimentos que atuam direto na sensação de recompensa cerebral, que coloca-se numa rotina, acaba se tornando um vício. Então, muitas vezes, não é só a questão da conscientização, mas a questão da pressão de consumo e muitas sabem dos malefícios que esses alimentos, esses derivados de comida, né, que eu gosto mais de chamar, propiciam, mas infelizmente elas não conseguem ficar sem. Até por uma questão já de hábito, de rotina, ou simplesmente, muitas vezes, até de um vício. E aí isso precisa ser feito de uma forma, muitas vezes, devagar, né? Você tem que ir tirando aos poucos para conseguir chegar onde você quer. Sim, primeiro é criar um ambiente que não te induz a errar. Acho que isso é o mais importante, né? Muitas vezes o que a gente classifica como ansiedade, nós endócrinos discutimos o termo oportunidade, né? A organização. Como a gente está falando de uma sensação de recompensa cerebral, que vai sempre optar instintivamente por esses alimentos mais palatáveis, de alta caloria, alta composição gordura e açúcar, que é isso que gera a sensação de recompensa numa área primitiva do cérebro, toda vez que a gente lidar com a impulsividade, a gente vai perder. Então, qualquer melhora de qualidade alimentar, ela tem que ser uma coisa sustentável, organizada. Ela não pode ser por impulsividade. A semana ela já tem que estar muito bem programada para as tuas escolhas. Lá no início da semana, né? No começo da semana. Se você no dia seguinte fala, amanhã eu vejo o que eu vou fazer, é no dia seguinte que você vai errar, e você vai perder. Né? Então você tem que ter uma estrutura, uma organização para que lide ao menos possível por impulsão. Por instintivamente, essa parte mais primitiva do cérebro vai tentar dominar a parte cognitiva, a parte racional. Isso vai gerar frustração e aí você desiste. Num primeiro dia que você errou, você vai desistir e vai seguir a velhos hábitos e, obviamente, o processo oxidativo, o processo inflamatório e as doenças crônico-degenerativas, não só relacionadas ao câncer de mama, também começam a aparecer. Certo. E a parte, assim, para as empresas também, né? O que as empresas conseguem também ajudar as pessoas? Existe alguma coisa que você acredita que nas empresas a gente consiga fazer para que elas ajudem as pessoas? Acho que o mais importante é entender que modificações de estilo de vida individual são muito difíceis de serem adotados e serem mantidos. Primeiro, por uma simples razão. Obesidade já virou um problema de saúde pública, uma doença coletiva, né? Então, hoje, as grandes corporações, assim como o governo, ele tem papel fundamental na abordagem, porque uma andorinha só não vai fazer um verão, né? E que papel importante essas empresas têm que ter? Primeiro, educação, né? Uma grande parte da população não sabe diferenciar o que é um alimento in natura, o que é um alimento saudável de um alimento processado. Muitos acreditam que esses alimentos processados fit são saudáveis. E muitas vezes eles são piores do que o próprio alimento inflamatório per si. São altamente enriquecidos em gordura, em emulsificantes, em adoçantes, estabilizantes, né? E às vezes tem tanta caloria
ou mais do que o próprio alimento processado, né? Então, a educação que deveria vir já desde a nível escolar, né? Aulas de técnica nutricional em crianças e adolescentes, para realmente eles aprenderem e entenderem o que eles têm que comer, o que eles devem comer. Empresas, né? Campanhas de conscientização através de palestras ou medidas educacionais de qualidade alimentar. Legal. Redução de impostos para alimentos in natura. Legal. Até uma coisa que nós estávamos conversando agora há pouco, né? Que muitas vezes as próprias empresas estimulam ou colocam ingredientes que vão trazer queda na produtividade dos próprios funcionários. E isso eu achei muito interessante, uma coisa que você colocou, porque às vezes nós, ou as pessoas, ou a equipe do RH não está nem instruída com relação a isso, e às vezes nós colocamos coisas ou fazemos campanhas que vão estimular a equipe a ter uma produtividade melhor, a trazer resultados e se estimularem ainda mais se alimentando de forma saudável, e nós do RH ou nós da equipe da empresa não sabemos isso. Então eu acho que esse conhecimento e nós trazermos esse conhecimento para dentro da empresa é muito importante. Para as pessoas, nós vamos estar ajudando as pessoas e ajudando o negócio em si, né? Eu acho que trazer esse tipo de conhecimento para a empresa, para o negócio, nós ajudamos as pessoas, a sociedade e o negócio em si, trazendo maior resultado, né? Eu acho que isso é muito importante. Sim, qualquer investimento que a gente faz aqui na ponta, a gente vai colher lá de médio e longo prazo. Exato. Eu acho que essa conversa que você trouxe foi muito importante. Não só na questão do padrão alimentar, mas o incentivo à prática de atividade física. Cientificamente, o exercício físico pouco agrega no emagrecimento, mas ele agrega muito na qualidade de vida. Existem estudos relacionando a dieta do Mediterrâneo, que nada mais é do que uma dieta naturalista, voltando a dizer, mais uma dieta que alguns endócrinos gostam de usar de plant-based, mais baseado em legumes, frutas, peixe, ovo, né? Onde isso já reduziria em 20% o risco de mortalidade pelo câncer de mama ou na sua prevenção, associado ao exercício físico. Pequenas mudanças de rotina de atividade física também reduzem os mesmos 20% de redução no risco de desenvolvimento do câncer de mama e na sua evolução, né? Então, incentivos à mobilidade dentro das empresas, ao não consumo de alimentos processados no ambiente de trabalho, que diminui concentração, aumenta a incidência de depressão, gera mais sedentarismo, né? São medidas que podem vir diretamente da empresa e que, de médio e longo prazo, terão uma recompensa muito grande em produtividade, saúde e bem-estar. E muitas vezes a gente fala, mas eu gosto tanto disso, é tão gostoso, é porque nós estamos acostumados, mas é o olhar um pouquinho ao longo prazo e não ao curto, né, e médio prazo. Mesmo quando a gente fala é tão gostoso, é tão prazeroso, se isso fosse uma verdade, a incidência de depressão não estaria diretamente relacionado ao aumento do IMC, né? Esses alimentos, eles não aumentam o nível de serotonina. Isso que a gente está fazendo, conversar, sociabilizar, sim. Exato. Mas quando você os consome isoladamente, eles aumentam o nível de dopamina, que é um hormônio neurológico responsável por recompensa cerebral. E que se você coloca numa rotina, vira um vício. Então, a gente precisa saber diferenciar muito bem hoje o que é sensação de recompensa e sensação de prazer. São duas coisas muito distintas, né? E volto a dizer, a gente não pode demonizar e acreditar que eles não podem fazer parte, mas em momentos pontuais dentro de um contexto. Sim. Porque se você coloca numa rotina como qualquer coisa, você vai ficar refém disso e vai virar um vício. Vai fazer mal, né? Vai fazer mal. Vai trazer muitos danos, né, para a saúde e para a vida. Não só físicos, como mentais, e de médio e longo prazo, o ganho de peso, que seria talvez o menor dos problemas, também vai acontecer. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação, que seja a primeira de muitas. Muito obrigada pela sua participação e lembre, proteger o seu negócio é o nosso maior compromisso.